Que essa tarde seja uma tarde de paz, uma tarde de amor, uma tarde de harmonia, estudo e reflexão da palavra de Deus. Amém? Hoje vamos orar. Nosso Deus, nosso Paizinho amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde hoje aqui. Nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor e por todas as bênçãos que tem derramado sobre cada um de nós. Paizinho amado e querido, nós te pedimos em nome de Jesus, nos abençoa, nos conduz, Senhor. Abençoa todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, Senhor, as pessoas que ainda irão ver esse vídeo. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda distração, toda treva sendo dissipada agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. E hoje nós vamos estudar, nós vamos refletir, vamos falar um pouco sobre a sede dos sentimentos e das ações humanas, que é o coração, né? Aqui, quando falamos de coração, não é de um órgão do corpo humano, mas da sede da inteligência ou pensamento, sede da vontade, da nossa vontade e dos nossos sentimentos. Amém, amados? Vamos ler. A palavra hoje é lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém, amados? E o coração, amados, é íntimo, é o íntimo, né, do ser humano. E por isso o rei Salomão, que foi quem escreveu o livro de Provérbios, o rei Salomão foi o homem mais sábio daquela época. Claro que ele também foi inspirado, né, por Deus, através do Espírito Santo de Deus. Ele nos ensina hoje que, sobretudo, o que nós devemos guardar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Porque deles depende toda a nossa vida. Amém? Porque tudo, amado, primeiro passa pela nossa mente. Então, muito cuidado. Lá em Provérbios 6,18 diz que Deus, Ele odeia o coração que maquina pensamentos perversos, pensamentos viciosos. E esta é uma das 6 coisas que o Senhor odeia. Está lá em Provérbios 6,18. Amém? E eu quero dizer que pensamentos não se deletam. Pensamentos
você substitui. Amém? Como diz em Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima, que são do alto, e não nas coisas aqui da terra. Amém? Então, amados, guarda os teus sentimentos. E eu pergunto a você, quais os sentimentos que dominam você? Quais os sentimentos? Ódio, amargura, tristeza, angústias, mágoas, rancor. O que tem dominado? O que tem te dominado? Lá em Colossenses 3:12-14 diz: revesti-vos como eleitos de Deus, como santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Amém, amados? Suportando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém, amados? Quando ele fala aqui, revesti-vos como eleitos de Deus, como santos e amados, de entranhas, de misericórdia. Ele está dizendo, amados, que está arraigados em nós, não é? Tem que estar arraigado em nós, de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Mas, sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amados, tudo que fazemos, se não tiver amor, nada é completo. Amém? Em 1 Coríntios 13 diz que permanecendo a fé, a esperança e o amor, o maior de todos é o amor. O amor é um sentimento independente e soberano. O apóstolo Paulo nos diz, lá em 2 Coríntios 12:15, ainda que sendo menos amado, amando-vos cada vez mais, o meu amor não depende do teu amor, mas eu vos amo. Mesmo assim, eu vos amo. Não importa se você me ama ou não. Eita, coisa linda. Só o amor do Senhor Jesus faz isso.
não é? É capaz de amar tanto assim. Vocês lembram, amados, dos 2 mandamentos, não é? Os mandamentos da nova aliança. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e toda a tua alma e entendimento. Amém? E o 2º mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Oh Deus lindo! Lá em João 13:34, Jesus ainda diz: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como vos amei. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Isso quer dizer que eu não tenho que amar a você ou a vocês, né, com o meu amor, mas sim com o amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um amor de sacrifício, um amor que se doa, não é? Porque o Senhor Jesus, Ele se doou por nós. Ele se sacrificou por nós. Amém? Então, amados, guarda o teu sentimento, porque dele procede todas as saídas da tua vida. Aleluia. Lá em João 4:8 diz que o amor é a maior manifestação, é a mais alta, a mais elevada do caráter de Deus. Porque Deus é amor. O amor é a expressão máxima da graça. Amém, amados? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que nós crescêssemos, amados. Não é? Tudo por amor. Nada a ver conosco, eu. Ele nos amou primeiro. Amém? Sobretudo, guarda os teus sentimentos. Lá em Jeremias 17:9, diz, amados, que enganoso é o coração, mas que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Deus. Só Deus conhece os nossos corações. Só Ele, amados, porque Ele é um Deus que sonda os nossos corações. Aleluia.
Em Provérbios 21:2 diz que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Ou seja, os nossos caminhos são retos aos nossos olhos. Mas o Senhor sonda os nossos corações. E isso quer dizer, amados, que o olhar de Deus é tridimensional. O olhar de Deus, ele não vê só a aparência como nós humanos, né? Tudo a gente vê exteriormente, vamos dizer assim. Nós julgamos pela aparência, nós vemos tudo, deduzimos pela aparência, mas Deus não. Deus vê o coração. E quando eu digo que Deus tem um olhar tridimensional, é porque Deus vê a nossa mente, a nossa vontade e sentimentos. Por isso, amados, ninguém, eu disse ninguém, engana a Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é um Deus que esquadrinha corações. Ele sonda os nossos corações. Amém? Nós julgamos as pessoas, amados, por um fato isolado, né? Uma falha, um dia, um ocorrido. Mas Deus não. Deus julga por uma vida inteira, uma história, uma vida. Amém? Tem casos, existe casos, eu já ouvi, amados, de alguém dizer assim: meu Deus, como é que Deus usa uma pessoa tão, vamos dizer assim, uma pessoa dessa, misericórdia, sangue de Cristo tem poder, diz logo assim. Mas Deus é que sabe do coração de cada um de nós. Amém? Aleluia, porque somos humanos e julgamos pela aparência. Deus é que sonda os nossos corações. Deus vê os nossos corações. Lembram a história do rei Davi? Deus fala que Davi é o homem segundo o coração dele. Aí as pessoas perguntam: como assim? Davi fez isso, Davi fez aquilo, mas esquecem que a palavra diz, a palavra mostra, não fazendo aqui, amados, apologia ao pecado, mas o rei Davi, ele pagou um preço muito alto, né? O rei Davi teve seu pecado exposto. Ele não ficou oculto, não é? Amados, e eu quero abrir aqui um parênteses, eu digo a vocês, sem medo de errar. Uma das coisas mais lindas que eu acho na Bíblia, uma das coisas que eu mais amo, é que a Bíblia, a palavra, ela não esconde
os erros desses homens de Deus, nem mulheres de Deus. Eles não escondem, a palavra não esconde, ela mostra o erro, ela mostra o oculto, ela mostra o pecado desses homens e mulheres de Deus. E isso, amados, é para que nós aprendamos, né? Com isso, nos ensina ao vermos, ao lermos, ao meditarmos nessas histórias, não é? Para que nós aprendamos, porque o salário do pecado é a morte, né? Nós aprendemos para não cairmos em ciladas, em tentações, não é? Nós não precisamos mais errar. Que nós possamos aprender com esses exemplos que nós temos na palavra, na Bíblia, né? Que nós possamos aprender, não cair nessa cilada, mas sim vencermos cada uma delas, sem precisarmos cair no erro, cair em tentação. Amém? Amados, o pecado sempre traz consequências. Na maioria delas, consequências graves, né? Quando a gente sabe que não é para fazer aquilo, a gente insiste em fazer. Não é? A gente sabe da história do rei Davi com Batseba, né? O primeiro filho deles morreu por conta que foi o fruto do pecado, né? Por isso eu falei que o rei Davi pagou o preço, né, do pecado. Mas ele teve a humildade de se humilhar, de se arrepender verdadeiramente ao Senhor e pedir perdão. Amém, amados? Não que a gente deva reincidir, mas nós somos humanos, todos nós pecamos. Mas isso requer um verdadeiro arrependimento, para que nós sejamos livres, não é, desse pecado. Que nós possamos prosseguir livres. Amém? Então não precisamos mais errar, mas aprender com eles. Amém? Eu quero dizer para vocês, amados, que tudo aquilo que aprendemos, que vemos ou ouvimos, determinam sobre o que pensamos, sobre o que desejamos e o que sentimos. O que você pensa, o que você deseja e o que você sente. Amém? E a pergunta é: o que estamos aprendendo? E o que estamos ensinando hoje? A palavra de Deus diz: instrui o sábio, e ele se
tornará mais sábio. Instrui o justo e ele crescerá em entendimento. Aleluia. Aleluia. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para quando envelhecer, não se desviar dele. Amém, amados? Muita verdade, né? Muita verdade nesses ensinamentos. Amados, ensinar, instruir, requer disponibilidade, requer tempo, um chamado e amor, muito amor pelas coisas do Senhor, pelas coisas de Deus. Mas hoje, amados, hoje é fato, ninguém quer ensinar, ninguém quer instruir, ninguém quer discipular. Por quê? Porque, amados, requer tempo e energia. Não é? Para você ensinar, se faz necessário que você se prepare, que você estude, que você medite na palavra, nesses ensinamentos, não é? Nesses mandamentos, nesses princípios, para que você possa ter a sabedoria, né? E ter conexão com o Pai, conexão com o Espírito Santo de Deus, estar alinhados na palavra do Senhor Jesus, do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Então eu pergunto, o que estamos ensinando a essa nova geração? O que estamos ensinando aos novos convertidos? O que estamos ensinando e o que estamos aprendendo? Porque, como eu já tenho dito aqui, nessa vida, amados, um dia nós somos professores, no outro somos alunos. Nós ensinamos e nós aprendemos. Tudo é um processo, como eu já tenho falado. Porque isso, amados, isso determina o que nós pensamos, o que nós desejamos, o que nós sentimos. Eu vou abrir mais um parênteses aqui. Existem pessoas, amados, que quando vão à igreja, elas vão para ouvir o que elas desejam ouvir, o que elas querem ouvir, e não aguentam ser confrontados pela palavra de Deus. Não tem a humildade para receber aquela palavra de Deus. Porque quando você é tocado, quando você é confrontado,
Às vezes chega até a doer, é dolorido. Mas a exortação é para que você se aperfeiçoe cada vez mais, para que você tenha como exemplo o exemplo do Senhor Jesus, não o meu, não do nosso pastor, mas o dele, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tem pessoas, amados, que vão à igreja por N motivos, menos pela palavra. E nós temos dito, eu especialmente, eu sempre digo que as nossas ministrações, elas são simples, sem muitos arrodeios, sem muitas palavras bonitas, palavras difíceis, mas muito verdadeiras, porque são doses de curas, de restauração, sem nenhuma outra intenção por trás, não é? Outro dia, amados, me perguntaram por que a igreja é o prédio, né? Não mudou quase nada desde o início. E eu, como sempre, curta e objetiva em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, eu respondi: nós não estamos preocupados na beleza do prédio. Cada vez que nós entramos naquele lugar, as nossas expectativas são outras. As nossas expectativas são em algo muito maior. As nossas expectativas são naquilo que precisamos, que desejamos, que é a presença. Aquilo que o Espírito Santo vai fazer. As nossas expectativas é sempre voltada para o centro, para o nosso alvo. E sabe que Ele sempre nos surpreende, amados. Ele sempre tem nos surpreendido. Porque nenhum culto é igual ao outro. Assim, eu fico maravilhada com o Espírito Santo, como Ele age, como Ele faz, como Ele se manifesta. Cada dia é diferente. Então, amados, eu prefiro ficar com essas expectativas. Não me preocupo com estar decorado, com estar, não. Porque a igreja somos nós. Nós que somos povo de Deus, eleitos de Deus. Cada um de nós. Amém, amados? Porque o nosso Deus é um Deus de amor. Nós sabemos, amados, que igrejas com métodos errados não prosperam. Não é? Primeiro precisam ser reconciliados com Deus. Precisam ser curados para poder curar. Precisam ser restaurados para entender o que é
a igreja. O que é o sentido da igreja? E principalmente entender quem é o nosso alvo, o nosso centro, né? O nosso alvo, o nosso centro tem sido Ele, Jesus. Nosso único alvo, nosso centro. Amém? Então, amados, o que estamos vendo? Lá no Salmos 101, no verso 3, diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Estas não se apegará a mim. O que você tem colocado diante dos teus olhos? O que seus filhos têm visto na TV, na internet, nas redes sociais? Eu não estou falando mal de nenhum desses. O que eu estou dizendo é que todos esses veículos de comunicação que eu falei, eles são fontes de informações e não de conhecimento. Porque existe tanta mentira, tanto fake news, né, que chamam, tanta coisa que a gente fica, sabe? Então não é conhecimento. Conhecimento é aqui, ó, essa palavra. Amém, amados? Você quer crescer. Você quer ter conhecimento. Você quer ter sabedoria. É meditar nessa palavra, de dia e de noite, como diz os Salmos. Amém? Leia, amados, esta palavra. É o que lhe vai trazer edificação, é o que vai trazer conhecimento. Nós falamos, amados, o que precisa ser ouvido, o que precisa ser falado, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Nós estamos falando dessa palavra. Amém? E quando Ele está falando, amados, guarda o teu coração. Ele está falando da tua mente, dos teus pensamentos. Ponha coisas boas na tua mente, porque delas procedem as saídas da tua vida. Todas as saídas da tua vida. A vontade é a faculdade da alma mais poderosa que existe. Porque ela, amados, ela pode interferir na tua consciência. Ela pode interferir nos teus sentimentos. Ela pode interferir até na lógica humana. Ela pode interferir na sua
inteligência. Por quê? Porque estão ligados à carne. Então, cuidado, amados. Muito cuidado. Lá em 2 Pedro 2,19 diz: de quem alguém é vencido, torna-se servo. Portanto, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, amados? E para finalizarmos, sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele depende todas as saídas da tua vida. Amém, amados? Busque a Ele. Guarde os seus sentimentos só para Ele. Nele você pode confiar. A Ele você pode contar, você pode confiar. Nunca se desvie desses mandamentos. Esconde a palavra dele no teu coração, para que você não peque contra ele. Amém, amados? O que te blinda, o que nos blinda, o que blinda os nossos corações, são essas palavras, não é? É a palavra de Deus. São os mandamentos, os princípios, as ordenanças do Senhor. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos orar? Paizinho amado e querido, muito obrigado, Senhor, por essa tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, por estes ensinamentos, Senhor. Nós confiamos, nós reconhecemos nessa palavra, Senhor, as tuas instruções, as tuas ordenanças, Senhor, para que nós tenhamos uma vida de plenitude, uma vida em abundância. Paizinho amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, tudo que tu nos tem proporcionado. Nós te agradecemos, Senhor, por esta tarde, por tudo que o Senhor tem nos oferecido de bom. E por isso nós te rendemos graças, Senhor, que nós saibamos, Senhor, abrir os olhos cada vez mais para enxergarmos, Senhor, através dos olhos espirituais, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Que nós saibamos, Senhor, guardar os nossos corações, os nossos sentimentos, a nossa vontade e fazer somente, Senhor, a tua vontade, Senhor. Para que nós saibamos, aprendamos, Senhor, obedecer, confiar e obedecer na tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Que essa palavra tenha te edificado
teu coração, tenha alegrado o teu coração, em nome de Jesus Cristo. E eu quero deixar o versículo para meditação, que é o Salmo 119, versículo 10 e 9. E que estejam todos da paz do Senhor, que todos estejam sempre guardando o seu coração, porque dele procede todas as saídas da tua vida. Um final de semana abençoado para cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Beijo no coração de todos vocês e até a próxima sexta-feira às 15 horas, querendo Deus.